Vamos lá, pessoal, o professor Joseir para mais uma aula aqui no canal. Vamos falar agora de operações com números racionais. Então, o que é um número racional? É todo número que eu posso escrever na forma de fração A sobre B. A o numerador, B o denominador. E lembrando, denominador de fração nunca pode ser zero. Então, B, o denominador, tem que ser sempre um número diferente de zero. Porque o denominador de fração nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Ok? Vamos lá? Então, número racional, todo número que eu posso escrever na forma de fração. Então, vamos fazer as operações de adição e subtração de frações. Primeiro exemplo, primeiro caso, as frações têm denominadores iguais. Se as frações têm denominadores iguais, 2 quintos mais 1 quinto. Você vai conservar o denominador, 5, e vai fazer a operação com os numeradores, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, 3 quintos é o resultado. 3 quintos já o resultado é uma fração irredutível. Você não consegue mais simplificar essa fração. O que é simplificar a fração? É dividir numerador e denominador por o mesmo número. É a propriedade fundamental das frações. Uma fração não se altera quando você multiplica ou divide numerador e denominador por o mesmo número. Nesse caso aqui, eu já tenho uma fração irredutível. Vamos lá? Vamos continuar. Outro exemplo, 5 sétimos menos 2 sétimos. Então, vou conservar o denominador 7 e vou fazer a operação com os numeradores. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Fica 3 sétimos. 3 sétimos já é a fração irredutível. Vamos lá, vamos continuar. Outro exemplo. Outro caso agora. Segundo caso, as frações têm denominadores diferentes. Quando as frações têm denominadores diferentes, primeiro passo, denominador é 3, denominador aqui é 2. Você vai determinar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, no caso aqui, os denominadores são 3 e 2. Você vai achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, primeiro passo, achar o mínimo múltiplo comum. Bom, qual é o método mais simples para você determinar o mínimo múltiplo comum de 2, de 3, de 4 números, quantos números forem? O método mais simples é o método da decomposição simultânea em fatores primos. Mas nesse caso aqui não vai precisar eu fazer decomposição simultânea. Vou fazer isso aqui, 3, botar o 3 assim, o 2, e fazer aquele processo de decomposição, porque eu iria perder tempo, porque eu já vejo, preste atenção, 3 é um número primo e 2 é um número primo. O que é um número primo? É um número que só tem dois divisores, um e ele próprio. Então, 3 e 2 só tem dois divisores, um e ele próprio. Então, 3 é primo e 2 também é primo. Então, quando os números são primos, eu posso multiplicar os dois e determinar o mínimo múltiplo comum. Vou multiplicar os dois aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. Lembrando, você só pode fazer isso, multiplicar os denominadores, quando os números são primos. Se todos eles forem primos, aí você pode multiplicar. Quando não for, você vai fazer sua decomposição simultânea, normal, e vai determinar o mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Agora que você já determinou o mínimo múltiplo comum, o que é que você vai fazer? Preste atenção, você vai dividir 6 dividido por 3, divide, depois você multiplica pelo numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Mais. Sempre divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, você vai fazer 4 mais 3, 7. 7 sextos. 7 sextos. Conserva o denominador, tá certo? Vamos ver mais outro exemplo. Tem aqui outro exemplo. 3 meios menos 1 quarto. Vou achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 2 e 4. Mas aqui você também pode não fazer por decomposição simultânea. Você vai de um método mais rápido. Você olha aqui, qual é o maior denominador aqui dessas frações? É o 4. 4 é um múltiplo de 2? É. Quando eu divido 4 por 2, eu acho uma divisão exata? Sim, então 4 é múltiplo de 2. O que é um número múltiplo? Múltiplo significa contém exatamente. Então,
Se 4 é múltiplo de 2, eu já posso dizer que o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Então, você não precisa fazer decomposição simultânea. Se você não lembrasse disso, você ia fazer a decomposição simultânea normal, né? Você ia fazer 4 e 2, ó, ia passar aqui aquela barrinha, que ia determinar o mínimo múltiplo. Aí você ia começar pelo menor divisor primo. Qual é o menor divisor primo? 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Pode continuar por 2? Pode, porque tem o 2 aqui ainda aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. Repete 1. Tudo ficou 1, você ia multiplicar 2 vezes 2, 4, né? 2 aparece duas vezes, você multiplica todos os fatores primos que aparecem aqui, e você ia determinar o mínimo múltiplo 4. Bom, mas você lembrou que 4 é múltiplo de 2, você já colocou aqui. Aí você vai fazer agora, divide, depois multiplica. Ó, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Ó, o resultado aqui, menos, ó. A operação está mandando você subtrair agora, menos. 4 dividido por 4, 1. Ó, dividiu, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar aqui, ó, 6 menos 1, 5 quartos. Dá para simplificar? Dá para dividir os dois por um mesmo número? Não. Então, fração irredutível. Deixa aí. Vamos para mais uma. Temos aqui agora 3 frações. Vou determinar o mínimo múltiplo comum aqui pelo processo da decomposição simultânea? Precisa? Vamos ver, ó. Eu quero o mínimo múltiplo comum de 2, 7 e 14. Então, vamos fazer? Bom, qual é o maior deles aqui? É 14? É. 14 é múltiplo de 7? Sim. 14 é múltiplo de 2? Sim. 14 é múltiplo dele mesmo? Todo número é múltiplo dele mesmo. Então, ó, eu posso já dizer que o mínimo múltiplo comum é 14. Posso colocar aqui já, ó, 14. Mas se você não lembrar, se você quisesse fazer pelo processo da decomposição simultânea, você ia fazer 2, 7 e 14. Se você não lembrasse que você podia pegar, ó, o 14 e colocar já como mínimo múltiplo, você ia fazer essa decomposição. Qual é o menor divisor primo? O menor fator primo? 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 7 é divisível por 2? Não, repete. 14 é divisível por 2? É. Então, 14 por 2, 7. Vou passar para o próximo primo. Qual é? 3. Mas 3 não vai servir aqui. 5 também não vai. O próximo primo é, depois do 5 é 7. Então, 7 não é divisível por 1. 1 não é divisível por 7. Você repete. 7 dividido por 7, 1. 7 dividido por 7, 1. Pronto. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação de todos os fatores primos que você encontra. 2 vezes 7, 14. Lembrando, pontinho significa multiplicação. Vou voltar para cá e vou colocar já aqui, ó, mínimo múltiplo é 14, a gente já sabe. Vamos lá, 14 dividido por 7. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 14 dividido por 2, quanto dá? 7. 7 vezes 5, 35. Isso tudo aqui está sendo dividido, né? Estou fazendo divisão. Divide e depois multiplica. 14 dividido por 14, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui tem um sinalzinho de mais, ó, mais 1. Pronto. Vou somar todos os números aqui do numerador. O denominador vai continuar sendo 14. E vou fazer, ó, 6 mais 35, 41. 41 mais 1, 42. Eu posso simplificar essa fração aqui. 42 14avos é 42 dividido por 14, né? 42 dividido por 14, eu já sei que vai dar o resultado 3. Ó, 14. 42 dividido por 14, 3. Pronto, simplifiquei. Então, ó, 42 dividido por 14. Qual o número que eu vou multiplicar por 14 para chegar perto de 42? É 3. 14 vezes 3, 42. Mas vamos dizer que você não lembrou que era o 3, né? O divisor aqui. Você ia simplificar. Vamos dizer que você fosse simplificar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você fosse simplificar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Se você fosse simplificar aquela fração que está lá. 42 sobre 14. Vamos dizer que você não dissesse logo que era 3. Aí você ia assim, ah, os dois são par.
42 é par, os dois são números pares. Posso dividir por 2. Posso dividir por 2. 42 por 2, 21. 14 por 2, 7. E aí você vai ficar, ó, 21 dividido por 7, você vai ver que é ser 3, tá certo? Então, ó, o resultado aqui foi 3. Vamos para a próxima, vamos fazer mais uma. 3 mais 1 quarto. Ó, lembre, aqui o denominador, quando não está aparecendo, o denominador é 1. Então, 4 é múltiplo de 1. Então, o mínimo múltiplo é 4. E 4 dividido por 1, 4. Faço a divisão, ó. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. Ó, já tenho aqui 12. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar aqui, ó, 12 mais 1, 13. 13 quartos. Vamos mais uma. Vamos lá. 5 sétimos menos 1 terço mais 1 meio. Vou achar o mínimo múltiplo comum. Mas preste atenção. 7 é primo, 3 é um número primo e 2 também é primo. Quando os números são primos, eu posso multiplicar, ó. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 42. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 7, como todos eles são primos, eu posso multiplicar direto e achei já o mínimo múltiplo comum. Não precisa eu fazer decomposição simultânea. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer 42 dividido por 7. 42 dividido por 7, gente, 6. 6 você multiplica por 5. Vai dar 6 vezes 5, 30. Menos 42 dividido por 3. Sempre aqui é tudo divisão, né? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 42 dividido por 3, quanto dá? 14, né? Nós acabamos até de fazer essa conta. 14. 14 você multiplica por 1. 1 vezes 14, 14. Mais, que é o mais agora. 42 dividido por 2, 21. 21 vezes 1, 21. Pronto, tá aí. Agora eu vou fazer o quê? Conservo o denominador e vou fazer essa operação aqui, ó. 30 menos 14 dá quanto? 16. 16 mais 21 vai dar 37. Dá para simplificar? Não dá para simplificar, então deixa aí, ó. 42, 42, então 37, 42 avos. Tá aí. Vamos fazer mais uma só aqui. Tem mais não. Foi isso aí mesmo que tinha pra gente fazer. Tá certo? Então, dê um like no vídeo, pessoal. Se inscreva no canal e até a próxima aula.